Olá pessoal, aqui quem fala é o Levito Wallace, né? Estou comunicando a vocês sobre essa cruzada que aconteceu hoje no Campo Federal em Nova Iguaçu, no Valverde, na Praça do Valverde. E eu quero dizer para vocês o que eu aprendi nessa cruzada de hoje, né? Que é a primeira cruzada evangelística feita e promovida também pela Segunda Betel, né? Para convidar várias igrejas também para estar nesse propósito e tudo mais. Mas antes de falar tudo isso, se inscreva no canal, ative o sininho, curta e compartilhe para quem você quiser, inclusive até para quem está precisando ouvir essa mensagem. Bom, antes de falar da cruzada, eu vou falar primeiro do evangelismo da Quarta Betel que aconteceu hoje à tarde, né? Foi um evangelismo muito legal, foi um evangelismo muito tranquilo, né? Passamos por Jardim Cabuçu, né? Damos algumas voltas ali no Jardim Cabuçu ali para conhecer o local, evangelizamos algumas pessoas ali, inclusive até na praça ali perto, do outro lado da rua, e dali foi um evangelismo tranquilo. Dali nós fomos direto para pro Valverde, né? Pegamos um ônibus, chegamos até lá. E chegando lá, né? Tava eu, o pastor Sebastião, o pastor Alex e a esposa dele, a Luana. Estamos lá. Chegando lá, o pessoal da Segunda Betel estava lá. Estava começando lá o culto lá. E foi muito legal. Participei muito, foi muito bacana. E eu quero falar algumas lições do que eu aprendi quando eu estive nessa cruzada hoje à tarde. Bom, a primeira lição que eu aprendi foi que, claro, que não importa a quantidade que esteja lá, né? Pode ser, sei lá, 1.000 pessoas ou 40.000 pessoas, mas a ideia inicial seria que algumas igrejas estivessem lá para bradar o nome do Senhor. Mas como não foi possível, imprevistos acontecem, claro, mas Deus está presente lá naquele lugar. E foi uma lição que eu aprendi que qualidade é 1000 vezes melhor do que quantidade. Porque a Bíblia diz que onde estiverem reunidos 1, 2 ou 3 em meu nome, ali estarei, disse Jesus, né? E é exatamente que, mesmo que sejam poucas igrejas, mas pelo menos o objetivo é adorar o único Deus, mas também evangelizar os perdidos e as pessoas que estão ali na rua. Claro que algumas pessoas estavam ali fazendo lanche, curtindo lanche ali no meio da praça ali, mas isso é normal, o pessoal quer se divertir. Mas tirando isso, essa é a lição que eu aprendi sobre quantidade e qualidade. Que qualidade é muito importante do que quantidade, e como foi dito aqui. A segunda lição que eu aprendi os irmãos, por mais que algumas igrejas tenham liturgias diferentes, os irmãos ali se ajudaram de uma tal forma que foi uma coisa muito legal. Claro que além da Segunda Betel, teve a Quarta Betel e também a Primeira Betel, e também outras igrejas, como a Assembleia de Deus Jardim Rajá, e também outras igrejas locais ali. Que eu não fugiu o nome, mas me desculpem por isso. Mas a segunda lição que eu aprendi é que os irmãos se ajudam independente de placa de igreja, tá? Independente de placa de igreja, alguma coisa do tipo, não importa. O importante é o único objetivo, não só adorar a Deus naquele lugar, naquela cruzada, como também orar pela nossa nação, orar pelo Brasil, porque a gente está num caminho sem volta, né? Precisamos orar pela nossa nação, que a gente precisa realmente orar pelo nosso Brasil, pelas pessoas do nosso Brasil, pelos políticos que estão aí, né? Pelo nosso presidente, né? E tudo mais. Mas é exatamente essa lição que eu aprendi, que muitos se ajudaram, independente de placa de igreja, porque placa de igreja não importa. O importante é que é a comunhão entre os irmãos e uns se ajudaram no evento como um todo, né?
A terceira lição independente se... A terceira lição, independente se... bom, essa é uma das lições que... a terceira lição orar pela nossa nação, como eu já tinha falado aqui. Orar pela nossa nação, né, de orar pelo nosso Brasil, porque, como foi falado, um caminho sem volta, né, a gente tem que orar pelos governantes, pelo nosso presidente, né, como eu falei, mas o importante de tudo também é que teve o coral, né, o coral que o irmão Ezequias realizou, um coral lindo, maravilhoso e muito bacana, né? Claro que alguns momentos de louvor eu fui cantando e tocando, mas o importante é pregar a palavra de Deus, não só através da própria pregação, mas também durante o louvor, né? Pregar a palavra de Deus através do louvor, que é muito fundamental também, né? E essa é uma lição que é aprendida nessa cruzada. E é muito legal assim a gente compartilhar essas coisas que Deus tem feito naquele lugar. E a quarta lição que eu aprendi também é fazer barulho onde quer que estejamos, né? Porque o verdadeiro barulho é lá fora. Porque como diz o hino antigo, onde está aquele povo barulhento que vai morar no céu? Porque o que acontece? Essa lição eu aprendi porque a gente tem que aproveitar a liberdade religiosa que nós temos, né? Nós evangélicos temos que aproveitar a liberdade religiosa, porque vai chegar um tempo que isso não vai mais acontecer. Infelizmente, a gente tem que aproveitar o máximo possível para evangelizar os perdidos, porque chega um tempo que isso não vai mais acontecer, porque Jesus não apenas está voltando, ele voltará. Ele voltará para buscar os seus. Mas Jesus apenas voltará para buscar aqueles que estão preparados para ir na glória com o Pai. Porque se Jesus voltar, e muitos vão subir, mas também muitos vão ficar, né? Então, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. Principalmente em questão espiritual, porque espiritualmente a gente tem que se preparar muito para que estejamos em santidade, com a alma purificada, porque quando Jesus voltar, que alguns venham subir e outros que ficarem podem até permanecer, mas vão sofrer muito, infelizmente. Então essa é a quarta lição que eu quero dar para você, de que aproveite enquanto é tempo para evangelizar aquela pessoa que você ama. Aproveite e evangelizar o seu vizinho, seu parente, seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu amigo, o amiguinho da escola, ou quem quer que seja, pode ser no trabalho. Evangelize, nunca deixe de evangelizar. Por mais que retaliações do inferno venham, não deixe de evangelizar. Não deixe de orar por quem você ama, tá? Não deixe de orar por quem você ama. E a quinta lição que eu aprendi nessa cruzada independente de tudo que aconteceu ali, Deus bradou o Espírito Santo naquele lugar. Deus bradou o Espírito Santo naquele lugar de uma tal forma que eu saí de lá renovado, né? Saí de lá renovado espiritualmente, né? De uma forma que como nunca aconteceu antes nessa cruzada. E é a primeira cruzada que eu participo, tá? É a primeira de muitas cruzadas que, se Deus permitir, irão acontecer, né? Então essa cruzada para mim foi um aprendizado muito legal, apesar de ser a primeira cruzada, mas foi uma cruzada evangelística muito bacana, foi muito legal. Eu agradeço a Deus primeiramente por estar essa oportunidade, né, de poder estar nessa cruzada. Foi uma cruzada muito gratificante e muito edificante na minha vida e na vida de muitas pessoas que estavam ali. Claro, também os irmãos de outras igrejas também que puderam estar com a gente, que independente de qualquer coisa, placa de igreja, não importa, muita comunhão aconteceu naquele lugar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar ali, né? Ao pastor Araújo, à missionária Lúcia, ao irmão Ezequias, que também idealizou
essa oportunidade de poder fazer essa cruzada como nunca foi feita antes. E também os demais pastores que estavam lá, também de outras igrejas também, da Assembleia de Deus Jardim Rajá, e outras igrejas também, e também alguns visitantes que participaram também do culto, cultuaram o nome do Senhor ali. E eu quero deixar meu agradecimento a todos vocês, primeiramente a Deus e também a todos vocês, né? Aos irmãos da Segunda Betel, muito obrigado pela cruzada, que muita gente está precisando mesmo de um ânimo, de uma chacoalhada de realidade da palavra de Deus, que muitos estão precisando naquele lugar, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Meu muito obrigado, Deus abençoe vocês. Bom, já são essas 5 lições que falei a respeito da cruzada, o que eu aprendi nessa cruzada. É isso aí. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para compartilhar para quem você quiser, né? E é isso aí. Então, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.